Olá pessoas do bem, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Galera, meus alunos pediram e eu vim aqui comentar sobre o tema do aborto, um tema muito polêmico de se falar, mexe muito com as pessoas aí, né, e deixa os ânimos até acirrados. Mas galera, vamos lá, eu vou dar meu posicionamento aqui, vou dar como eu entendo, certo, o assunto, e eu preciso também alertar vocês sobre o seguinte. A Argentina legalizou o aborto, se não me engano, até a 14ª semana, né? Mulheres no Brasil já estão indo praticamente para lá para realizar o procedimento do aborto lá, já que o Brasil proíbe. E, pessoal, esse é um tema tão complexo, mas tão complexo. Ele tem uma abrangência e uma implicação tão grande na vida que não dá para ficar resumindo ele em rede social. Eu vejo o pessoal aí praticamente numa postagem de Twitter, 200 e poucos caracteres, querer resumir, partir para um debate, tentar convencer. Olha, galera, outros fazem enquetes, né? Outros fazem perguntas e aí o Facebook lota sobre isso. Galera, o aborto, pela própria natureza do tema, ele exige, certo, um debate mais aprofundado, ético e mais honesto. E o que nós temos no Brasil hoje não são mais debates sobre esse tema, não. O que eu vejo aí é conferências convocando pessoas, aí vem um palestrante que é em favor da defesa do direito das mulheres, outro que é em favor da defesa do direito das crianças, outro que é pró-aborto, e na verdade todos eles têm a visão de que o aborto deve ser feito, mas eles têm alguns modos de apresentar o tema, certo? Que não necessariamente não é um debate. Aquilo ali são comentários de ponto de vista, mas um debate em si ali não acontece. Se você quer um debate de fato, então você tem que convocar pessoas que divirjam, certo? Que divergem, ou divirjam, deve estar certo, do assunto, certo? A coisa tem que haver a provocação, tem que haver o contraditório, tem que haver a linha de argumentação e de pensamento diferente um do outro para que possa haver aí um choque de ideias e uma síntese, né? Um sincretismo entre elas aí. Mas hoje não há mais um debate sobre o aborto, até porque essas vozes que são pró-vida, né, contra o aborto, elas são silenciadas. Então, um ponto a observar a vocês: tomem cuidado com as redes sociais, porque às vezes elas mais atrapalham do que elas ajudam, certo? Temas pertinentes assim e incômodos demais para se tratar nela, às vezes é só jogar a lenha na fogueira. Não se trata em si do tema lá mesmo. Um outro problema grave é que agora eu queria tratar com vocês sobre as falácias, certo? Que aborda o assunto do aborto. Porque, primeiramente, galera, nós temos um problema aí em lidar com a linguagem do aborto. As pessoas que elas são a favor do aborto, elas criam argumentos de espantalho para, de alguma forma, tirar o crédito daqueles que são pró-vida, daqueles que são contra o aborto. E o que eu estou querendo dizer aí com argumento espantalho? Elas criam uma imagem que não é real para que as pessoas elas percam a credibilidade frente àqueles que a escutam, o público, certo? Que escuta, as pessoas que querem argumentar em favor da vida. Por exemplo, um argumento muito simples é dizer que se você é contra o aborto, você é contra o direito das mulheres, é contra a sexualidade das mulheres. Cara, quem em sã consciência é contra a autonomia de uma mulher? Não é só aqueles reacionários imbecis mesmo. Mas quem é contra a autonomia da mulher? Quem é contra, certo, que ela possa fazer uso da sua sexualidade? Isso não tem cabimento, mas eles querem aplicar isso a um grupo de pessoas que são pró-vida de forma que atinja eles justamente na imagem. Então essas pessoas, o debate começa com elas já com pouco crédito. Isso é uma artimanha que faz parte do uso da linguagem. Isso a esquerda faz muito uso disso para tentar de alguma forma atingir à direita, fazendo com que ela fique mal vista aos olhos e ouvidos daqueles que são seus espectadores, que podem de alguma forma serem convencidos no debate. E essa tática ela é muito comum, o uso da linguagem, por exemplo, né? Ao invés de dizer que é uma criança no ventre da mulher, chama de embrião, feto, amontoado de células, né? Para desumanizar o que se encontra dentro do ventre da gestante. Mas isso é um jogo de linguagem, isso é uma tática que a esquerda usa de forma muito severa, muito baixa, para de alguma forma direcionar o debate, já que a esquerda acredita que ela se coloca como detentora da formação de conceitos sobre esse debate, que inclusive é outra falácia também, que é justamente do lugar de fala, né? Possivelmente aí você que é uma garota aí, feminista, se estiver me assistindo aí, deve estar maquinando na sua cabeça, ele não pode falar sobre isso porque ele é homem, não está no lugar de fala. Eu disse para vocês que a esquerda trabalha com o domínio dos conceitos, e justamente o lugar de fala é um desses, certo? Porque essa tática de lugar de fala, ela é burra.
ela é desonesta também, porque você impede que as pessoas possam participar do debate de forma ética, de forma honesta, uma vez que você categoriza e você limita aqueles que podem participar baseado em um conceito de lugar de fala, que é isso, né? É dizer o seguinte, para tentar ser mais claro para vocês. Por exemplo, quando diz que a mulher é quem tem que decidir sobre se o aborto é certo ou não, porque isso cabe a ela, é o corpo dela que está sendo infligido por aquilo ali. Galera, o aborto ele tem expansões de conceito muito maior do que simplesmente fazer parte do corpo da mulher, o embrião se desenvolvendo no corpo dela. Muito mais do que isso. Certo? Há conceitos que implicam sobre isso aí que abrangem mais do que a esfera de atuação da mulher. Aí se esse conceito ele requer uma linha de argumentação, se requer que você conceitue certas ideias, que você explique certas ideias, que elas vão além daquilo que a mulher tem poder sobre o corpo, então é alguma coisa, é uma ideia racional, é uma ideia, pode ser antropológica, filosófica, ela pode envolver a religião, certo? Ela pode envolver o que for. Vai mais além do que a mulher. Então, se é um raciocínio que vai ser oferecido, se é uma ideia, se é uma defesa, se é uma argumentação, isso é capaz, isso é plausível, isso é inerente ao raciocínio. Então, se você tem capacidade de raciocinar, você pode fazer parte do debate, você pode simplesmente entender e você pode também conjecturar, pode criticar, pode discordar, você pode ver pontas soltas e argumentar em favor daquilo ali ou contra aquilo ali, né? Bem, e quando você diz assim, não, homens sem útero, sem opinião, né, o lugar de fala do homem não é aí, aqui é o lugar de fala da mulher, você está restringindo o debate como dando poder somente à mulher para fazer parte disso aí, como se ela sozinha concebesse isso. Né? Ela sozinha, e como se o homem não tivesse também atuação e participação nisso. E se a gente pegar essa ideia e atuar ela em outras áreas da vida, fica complicado. Né? Porque você já pensou se um homem cafajeste chegasse e ele argumentasse que ele traiu, que ele adulterou, porque ele tem hormônios a mais infligindo sobre o corpo dele, fazendo pressão sobre ele, que a mulher não entende, já que ela não sofre aquela pressão, né? Então, o homem, ele entende porque ele traiu, porque ele adulterou, sem aqueles hormônios, sem opinião, sem ereção, sem opinião, sem pênis, sem opinião. Já pensou, cara, como seria esdrúxulo uma linha de argumentação como essa, né? Seria ridículo, mas está na mesma linha de que dizer que já que a mulher sozinha ela tem útero, ela somente pode falar sobre o assunto. Não tem cabimento. É incoerente, certo? E na verdade é um conceito idiota. A esquerda faz isso para que somente ela tenha um monopólio sobre os conceitos. A mulher quem define o que é machismo, o negro que define o que é racismo, né? A mulher quem fala sobre o aborto. E assim, somente ela pode participar do debate, o que não tem cabimento. Outra falácia também, que é comum se dizer, é usar o argumento de que o aborto ilegal já está sendo amplamente praticado. Ele já é feito, então ele deve ser normalizado, legalizado. Galera, isso é outro argumento também que ele não tem cabimento. Certo? Porque uma coisa se normaliza, veja bem, quando você vai falar sobre abortos, é sobre a vida de uma pessoa, então de fato a gente só pode lidar com o certo e o errado. Certo? É a vida de alguém. A gente vai encontrar uma área cinzenta nesse preto e branco aí, mesmo assim a gente está lidando com aquilo que é certo e aquilo que é errado. E porque algo se normaliza, não quer dizer que ele tenha que ser feito, não. Você já pensou se o racismo ele era uma coisa normalizada na sociedade? Ele deveria ter continuado comum? A escravidão era uma coisa normal, deveria ter continuado porque era comum de se fazer. Isso não tem pé e cabeça, né? O argumento desonesto, uma vez que você aplica ele em outras áreas e praticamente ele não se faz efetuar, não é? Agora, entendido essas falácias, eu preciso partir para vocês para outros pontos que eles são também importantes. Primeiro ponto que nós temos que entender sobre o aborto é que tudo isso aí, toda a questão do aborto está girando em torno de si. A vida de fato, se é uma pessoa no ventre da mulher ou não, porque se ela é uma pessoa, ela também está imbuída de direitos individuais, né? Se ela não é uma pessoa, aí sim a gente já tem um horizonte para aqueles que são pró-aborto que dá para se falar sobre isso, dá para se chegar a uma conclusão. Entretanto, galera, essa implicação ela tem uns viés, né? Ela tem praticamente alguns atalhos aí que se argumentam e ela é difícil de se conjecturar, de se conceituar sobre isso. Mas a gente vai tentar dar alguns nortes para vocês, né? Primeiro, a gente vai ter que conceituar se de fato é uma vida, se é uma pessoa que está lá dentro, até onde vai o direito da mulher, né? Já que é no corpo dela que está se desenvolvendo, qual é a abrangência dela, os segundos e terceiros que participam desse processo, que área do conhecimento tem que entrar para poder conjecturar, para conceituar se de fato aquilo ali é vida ou não. E assim, no limiar,
o que é certo e o que é errado de se fazer em situações específicas. Nós temos um problema aí grave que é justamente em torno dessa primeira pergunta que eu fiz, que é o que é o ser humano, né? A gente tenta conceituar o tempo inteiro onde a vida começa, e aqui praticamente eu acredito que seja o ponto mais difícil dessa a orientação que eu estou dando para vocês, porque nós não temos um martelo batido, certo? Nós não temos aí praticamente um veredito dado, algo completo, nem da esquerda nem da direita dos espectros políticos, que diga assim, de fato, olha, isso aqui é onde é vida, é pessoa em desenvolvimento no ventre da mulher. Galera, nenhuma área do conhecimento ela chegou a limiar isso. E todas elas, com exceção de uma que eu acredito, a área filosófica, as outras áreas, elas praticamente têm suas limitações. Eu acredito que o conceito de pessoa, ele não vai ser dado pela biologia, pela física, pela química, não. Eu acredito que ele vai ser dado pela filosofia. No meu entender, é a filosofia a principal área a deduzir, certo? A conceituar, e o mais próximo que nós temos de chegar a um veredito sobre se é uma pessoa ou se não é, o feto, o embrião, a criança, certo? O bebê que se encontra no ventre da mulher. Eu acredito que sim. Eu acredito que a filosofia oferece bons vestígios para isso. Entretanto, para aqueles que querem abraçar áreas exclusivas a conceituar isso, você vai encontrar problemas com relação a isso, porque as pessoas argumentam baseado na biologia. Ele não desenvolveu ainda sistema nervoso até tantas semanas. Cara, isso é problemático porque... Veja só, quando nós estamos falando de sistema nervoso, nós estamos falando aí de sentir dor, carga neural, isso tudo. E o fato, as pessoas dizem, não é pessoa porque ainda não desenvolveu um sistema nervoso. Entretanto, há um problema grave com isso, né? O raciocínio pode ser invertido. Nós sabemos que ele vai desenvolver sistema nervoso justamente porque ele é uma pessoa. Os fetos, eles não andam em caminhos paralelos, né? Dentro de uma mulher, de lá vai sair um ser humano. Certo? Não é outra espécime, não. Nós sabemos lá que vai se desenvolver um sistema nervoso, vai se desenvolver todos os outros sistemas, vai se desenvolver todo um arcabouço característico do ser humano. Então, assim, simplesmente dizer até tal ponto não se desenvolveu, outras características, as células elas estão se montando, porque, no meu entender, galera, conceituar o ser humano ele é muito difícil mesmo, certo? Então, eu faço uso de um conceito filosófico que seria propriamente o seguinte: o ser humano ele não é algo específico, ele é algo inespecífico. Ele é uma realidade própria. O indivíduo, ele praticamente é um mundo. E ele abrange a física, ele abrange a química, certo? Seja em sua coordenação, o fato de que ele dispõe de energia, né? Seja na sua base química, ele tem hormônios para lhe dar animosidade, para lhe dar baixo astral, desenvolver o amor, ele tem uma entidade, por assim dizer, ele tem noções, ele não é uma pessoa que ele modifica o universo ao seu redor baseado nas verdades de sua mente, não, ele entende as verdades universais que já existem, ele olha para o universo já existente e aí ele se molda a partir do entendimento que ele vê da realidade que o rodeia. Então, assim, é uma coisa muito singular. O ser humano ele é singular. E nós sabemos que ele não se torna ser humano simplesmente porque saiu do ventre da mulher, está lá com seus 9 meses, todo formado. Saiu do ventre, a partir de agora é uma pessoa porque ele passou pelo canal do útero, porque ele agora nasceu. Isso não tem cabimento, né? Alguns segundos antes ele não era pessoa, né? Cara, poucos minutos, né? Ou poucos dias. Qual é a relação? Né? Quando é que a gente consegue colocar a regra? Não, poucos segundos antes de nascer do útero, está lá formado, mas não é pessoa. Né? Qual a diferença para poucas horas? Qual a diferença para poucos dias? Né? Isso é muito complicado de chegar a conceituar isso. Então, no meu entender, a pessoa ela é uma entidade singular nesse universo, ela tem mundo próprio, ela tem fisionomia própria, ela tem identidade própria, sentido, vai desenvolver uma jornada e ela é resultado, certo, também de uma jornada de formação que envolve desde a concepção até o dia de sua morte. É um processo completo. É um processo completo. O ser humano é isso, ele vem disso, ele termina nisso. Tanto que para poder ele vir à vida é preciso que duas pessoas façam parte do processo, né? Homem e mulher tem que, através de um ato de querer, né, via de regra, viu pessoal? Via de regra deveria ser a coisa assim. Eu sei que as exceções são argumentos para o aborto, a gente pode tratar delas já já.
Mas, via de regra, o homem e a mulher se encontram, eles decidem, né, fazer a coisa, então dois resolveram trazer à vida um terceiro, e esse terceiro só pode vir através desse processo, né? Estamos tratando com via de regra, certo, pessoal? Então, galera, você já perceba que o ato ele envolve um significado. Essa jornada ela já começa com responsabilidades que vêm alheios ao terceiro que há de vir, né? É muito complexo, entende? Por isso que certa vez eu encontrei um conceito do que seria o ser, e assim, ele é filosófico. Não dá para você reduzir o ser humano à química e à biologia, não. Ele é um ser filosófico, né? A gente vai encontrar um conceito que diz, não, é uma configuração complexa, com capacidade de realidade no mundo, potencial, intelectual e também intencionalidade na existência. Você pode dizer assim, professor, não entendi balela nenhuma. É porque, cara, é muito complicado trazer conceitos simples daquilo que é muito complexo. É muito complicado. O ser humano ele é uma entidade muito complexa, como eu falei, ele tem uma singularidade, e reduzir ele à química, à biologia, dizer não, simplesmente ele é uma máquina hormonal, ele é uma máquina do sistema nervoso, isso é pobre demais, é muito pobre. E eu vejo muitos problemas com relação a essas visões materialistas, certo? Eu posso abordá-las no final aqui. Mas então, galera, esse seria a forma como eu entendo o ser humano, certo? Essa complexidade que vai desde a concepção praticamente até o fim de sua vida. Então, um outro problema também para essa questão de ser humano é o fator consciência, né? É outro problema também para quem quer alegar que a consciência é o que faz a pessoa ser gente, ser humano e não merecer então, se não ter consciência, pode ser que seja plausível de passar pelo aborto, né? Eu não consigo ver sentido nisso, porque a consciência é uma coisa muito complicada de você conceituar ela. As crianças, né? Você tem aí crianças que estão caminhando, será que elas têm percepção de si? Será que elas têm percepção do mundo? Elas desenvolveram consciência que elas têm identidade própria? Então, se elas não têm, Peter Singer, ele chegou a argumentar que crianças, mesmo depois de nascidas, elas poderiam ser mortas pelos pais se elas fossem desejadas, né? Veja bem, cara, até onde a gente está chegando com essas visões materialistas, né? E pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que têm alguma necessidade especial, né, de forma psíquica, autistas, não sei, eles também, será que eles, por eles não terem consciência, eles seriam plausíveis de serem mortos? Você percebe que se conceituasse o que é o ser humano, praticamente é um ponto de partida para saber se o aborto deve ser feito ou não. Então, eu gostaria de finalizar esse ponto com uma complicação, né? Uma implicação, na verdade. Galera, nós não arriscamos com vida humana. Não arriscamos, né? E imagine o seguinte, se a gente não tem ainda o veredito, se até tantas semanas, tantos meses, uma pessoa não é vida ou não, então imagine o seguinte, que se a gente legalizar o aborto, tal como a Argentina fez, há 50% de chance de que o que se encontre no ventre da mulher seja uma pessoa e 50% de chance de que não seja. Se você acreditar no 50% de chance de que não é e o aborto foi feito em larga escala, depois prova que a gente tem que saber que matou um bocado de gente, né? Matamos um bocado de crianças aí que estavam em desenvolvimento. Se sabemos que então é um indivíduo, ele é um ser, é uma pessoa, ele tem direitos próprios. Certo? E a lei vai ter que protegê-lo, nosso significado de vida vai ter que protegê-lo também. Agora, se a gente não sabe que sim ou que não, você quer arriscar? Né? Você quer arriscar com a vida de uma pessoa? Você faria isso em outras situações em que você poderia ver, não, olha, o que eu vou fazer aqui pode matar uma pessoa, pode não matar. Você arriscaria? Né? 50% de chance de que sim ou que não, você arriscaria? É uma coisa muito complicada. Às vezes me dá a entender que a esquerda ela tem umas certas ideias que elas beiram o genocídio, elas beiram o gosto pelo sangue, pela morte. É uma ideologia complicada, não me cabe. Isso, claro, pessoal, essa é a minha argumentação de porque eu sou contra, certo, o aborto. Não dá para brincar com vida. Agora, existem situações, né, que são específicas. A garota não quer, a transa dela não era para engravidar, foi uma aventura e ela engravidou. Olha, galera, com relação a isso eu vou dizer o seguinte, quem faz sexo assume o risco. Não, mas ela não estava sabendo da experiência. Eu tenho muito problema com relação a essa cultura que a gente tem de forma precoce incentivar os adolescentes, né, os jovens, a uma coisa que é tão séria como é o sexo. Banaliza-se isso, né, dá a entender que pode ser feito como for tal, e quando as consequências vêm, o que é que eles querem fazer? Matar a criança para resolver a situação.
Pessoal, você que está assistindo, se for adolescente, sexo, ele implica em responsabilidade. Olha, tudo na vida, quando você decide por alguma coisa, você também assume os riscos dela. Então você tem que saber, a gravidez ela vem através do sexo. Se você vai fazer sexo, pode ser com preservativo, você pode estar tomando pílula, seja o que for. Existe a possibilidade, você tem que assumir aquele risco de que isso pode acontecer. Tal como eu sempre que vou trabalhar tenho que ir no carro, eu assumo o risco de que eu posso sofrer algum acidente. Um pneu pode estourar, o acidente pode vir até mim, eu posso causar alguma coisa, mas o risco existe. Então, se eu entro no carro e passo a dirigir, eu assumo aquilo ali. Se eu resolvo fazer qualquer coisa na vida, certo? Algum risco pode vir daquilo ali e eu tenho que assumir aquilo. Não dá pra a gente ficar tendo a responsabilidade o tempo inteiro. Não, ela queria só uma transazinha, terminou engravidando. Não, cara, aquilo ali tem uma responsabilidade sobre isso. Aquilo ali traz alguma coisa, né? Então, você não quer passar o risco de engravidar e ter que matar uma criança, então, de alguma forma aí se abstenha, seja, espere até você casar ou estar com a vida feita, decidida a ser mãe ou pai, né? Especialmente homens também, né? Já que praticamente homem é que dá muito trabalho com relação a isso, a gente sempre lembra o tempo inteiro a responsabilidade sobre a mulher, mas, cara, nós temos que ter uma cultura que zele também pelos homens. Os homens também abortam. Né? Os homens também abortam, e abortam mais do que as mulheres. A gente está criando aí praticamente uma série, né? Uma cultura, em que os homens estão ficando cada vez mais irresponsáveis, eles só olham para o sexo como uma coisa, assim, uma busca de prazer, e não percebem o significado que pode ter para a parceira, ou as consequências que pode ter do ato que ele vai fazer com ela. Né? Nós temos que ter uma cultura mais voltada para responsabilizar os homens com relação a isso, é fato. Então, se por algum acaso você não planejou a gravidez e engravidou, olha, é uma coisa muito complicado aí, só que a solução, eu não vejo como solução, na verdade, matar a criança. Eu não consigo ver isso não. Eu acredito que é melhor que você reduque, você que está assistindo, tome consciência do que é a realidade do sexo e simplesmente comece a ponderar mais sobre isso e se abstenha, se precavenha melhor, certo? Mas se você vai fazer, tem que assumir a responsabilidade daquilo. Aí pensa bem, se o melhor depois que você engravida é de fato fazer um ato como o aborto. E também, quando vem pelo estupro, né? Quando a garota ela foi estuprada e ela pode passar pelo trauma daquilo, galera, isso sim é uma situação muito delicada, certo? Muito delicada. Mas eu diria o seguinte, que é duro dizer isso, mas só que até que ponto um trauma ele legitima matar uma pessoa? Né? Até que ponto um trauma ele pode ser usado como justificativa para matar especificamente um inocente? Porque de fato o cretino lá, o estuprador, ele é um estuprador, né? Dizer o quê sobre ele? Mas por que a criança tem que pagar por isso, né? E infelizmente a realidade da vida é que alguém vem à vida através de uma gestação. E as mulheres, elas têm essa responsabilidade pela natureza, né? É uma coisa que eu vejo como linda. É uma coisa que eu vejo com muito significado. A mulher, ela, de fato, ela tem uma importância gigantesca para a própria vida e existência da espécie humana. E eu não gostaria de forma nenhuma que isso fosse maculado. Entretanto, já que isso cabe a vocês, também tem que se refletir o seguinte: se você vai estar grávida por um estupro, ou será que um segundo erro, né, matar a criança, será que isso resolve a situação? E se ela for bem orientada, né, e se praticamente aí houver uma assistência, um cuidado com ela, um aconselhamento, ela pode ter alternativas. Se ela não precisa amar a criança que está na barriga dela, né, mas ela não precisa matá-la. A doação está aí para isso, né? E eu sei que você pode argumentar, mas olha, os orfanatos estão lotados, tudo. Galera, veja bem, eu entendo isso da seguinte forma. Para isso, se nós temos esse problema com relação a orfanatos e a burocracia do Estado que dificulta a adoção, esses são os problemas. Esses. Certo? Não é a criança que tem que ser morta no aborto. Os problemas são os orfanatos que estão superlotados, a gente não está educando o povo para adoção, a gente está praticamente deixando os orfanatos morrerem à míngua e o Estado está com uma burocracia muito grande dificultando a adoção. Vamos resolver isso. A gente tem que focar a atenção nisso aí, né? Atacar esse problema. Não atacar a criança, não atacar um inocente. Né? Eu sei que o pessoal vai dizer, mas demora e tal. Galera, para situações muito complexas, não dá para resolver com praticamente frases categóricas, né? E ações simples, não, como matar a criança. Não dá para se resolver dessa forma, não. Eu entendo que o problema está em outro horizonte.
Então, pressão sobre o Estado para que ele facilite essa questão de doação, né? Pressão para que a sociedade dê assessoria aos orfanatos. Inclusive, me deixa aqui abrir um parênteses aqui para vocês que são cristãos, certo? Eu tenho valores cristãos, frequento igrejas cristãs também. E veja bem, faço planos de adotar, certo? Assim, praticamente que eu tivesse essas condições, faço o plano. E veja bem, galera, para vocês que são cristãos, que condenam as mulheres que fazem aborto, ajudem. Né? Vocês condenam o aborto, mas quando a criança nasce, que ela está passando fome, está no pior lá, vocês simplesmente condenam a criança também. Ajudem a criança, né? Adotem. Vão nos orfanatos, se vocês querem montar famílias, querem ter 2, 3 filhos, que pelo menos 1, 2 deles sejam adotados. Façam isso. Né? Isso é cristão. Faz parte da religião cristã, está lá no livro de Tiago, que tem que se cuidar dos órfãos. Né? Isso é um cabimento fundamental de ser cristão. Quem não faz isso praticamente, quem não cuida dos que precisam, tem uma religião vã, está no livro de Tiago. Isso aí. Então, procurem ajudar as pessoas como elas precisam para não ficar simplesmente no ato de condenar o fogo do inferno. A mulher que faz aborto sem entender o drama que ela está passando, simplesmente se condena e depois chega para a situação, vê a criança lá passando os males que o mundo traz e não faz nada. Né? Assim é fácil ser cristão, mas você tem a obrigação, certo, de ajudar essas pessoas aí. Então adotem. Façam por onde, pessoal. E pronto, esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Sobre o estupro, eu sei que a mulher vai passar por maus bocados, mas ela pode, eu diria, né, que digo na verdade, que ela pode doar a criança, é uma alternativa para ela não precisa simplesmente passar pelo drama de ter que o aborto é um procedimento horrível. Horrível. Se um dia ela chegar a ver como é que o filho dela foi morto, ela pode ficar traumatizada com relação a isso. Mas ela pode simplesmente passar por esse processo, infelizmente é uma realidade da natureza dela. Né? Aí eduquemos, né? Sociedade, os homens para dar toda a assessoria com relação a isso. A gente não vai mudar isso do dia para a noite, mas a gente tem que começar. Tem que haver uma cultura aí em que as mulheres recebam esse subsídio, recebam essa ajuda. E a gente faz isso educando de casa, né? Cobrando da sociedade, fazendo isso aí, igrejas pregando isso, exigindo políticas públicas de nossos políticos, que o Estado ele tenha também um viés como esse de orientação. Então, galera, isso não vai se mudar do dia para a noite, mas é preciso começar, né? Porque a questão do aborto, os problemas que vêm sobre ele é uma questão cultural também. E a gente pode resolver isso também com a realidade cultural. As alternativas às visões que favorecem o aborto, elas são materialistas e isso me assombra. Porque a gente vê tudo, não é uma pessoa, né, que está lá, é simplesmente aglomerado de célula. Não, mas a mulher não quer, então pode matar. Se a gente simplesmente reduzir tudo a isso, essas visões reducionistas, cara, isso me assusta muito. A visão materialista do mundo, ela tira o significado, ela tira a beleza, ela tira o sentido da vida. A gente passa a não ver as coisas com o valor que elas têm e simplesmente com um tipo de utilidade ou incômodo que elas podem fazer. Aí, cara, e se a gente adotar muita visão materialista, como usar a biologia simplesmente para categorizar a vida, é complicado porque a biologia também, algum dia ela pode chegar a justificar a pedofilia através de um discurso genético. Né? O homicida, o cara ele é daquele jeito por causa da genética dele, que influencia ele a ser assim. O adultério, né? A química pode resumir tudo aos hormônios. Cara, a visão materialista ela também não me cabe, assim como a visão de esquerda. E a esquerda adota muito a visão materialista, né? Isso é um problema grave com relação a isso. Mas, pessoal, eu queria encerrar aqui praticamente dando para vocês umas dicas. Há um filme muito bacana que eu recomendo para vocês, ele trata sobre a questão do aborto, né? Para Salvar uma Vida. É um livro, também é um filme, muito bom. Eu recomendo também o livro, né? Contra o Aborto, do escritor Francisco Hasso. É muito bom, certo? Ele argumenta muito bem. Vocês têm aí obras que vão tratar sobre isso e minha visão é essa, galera, tá bom? No meu entender, o aborto ele não pode ser feito, ele não deve ser feito, a não ser que coloque a vida da mãe em perigo, certo? A não ser que aconteça isso. Se a vida da mãe estiver em perigo, o aborto ele deve ser feito sim. É uma vida já construída, né? Então, em outras situações, não. Eu não sou a favor do aborto. É um tema delicado, eu sei, mas eu entendo que a vida ela é uma complexidade muito grande e faz parte de um trajeto, de um processo que começa com a concepção, termina com a morte. A filosofia é quem define isso, certo? As outras matérias elas não têm tanta abrangência para chegar nesse limiar. E, de outra forma, a opção pelo aborto ela é uma opção que vai nos materializar. Ela praticamente vai nos ensinar, nos normalizar a assassinato de crianças. Isso
esse não cabe. Essa aqui, pessoal, é meu ponto de vista, certo? Minhas orientações aí. Pesquisem sobre o assunto e aprendam sobre ele. Um abraço, galera. Até o próximo.